talvez você não saiba uma curiosidade. Esse hino eu canto ele desde pequeno. Que eu estava desde a minha conversão, sabia que eu tinha que seguir a Jesus, e eu cantava principalmente quando ia levar café ou almoço para o meu pai, que estava lá na lavoura com meus irmãos, e eu estava com um galho de árvore de 3 metros, assim como se fosse um rabo. Depois te conto por que isso. E eu, com medo tremendo, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Mas por que eu andava esse rabo? Meu pai, porque naquele tempo tinha onça. Ele só, se a onça aparecer, não corra que ela te pega e acaba com você. Mas ela nunca viu uma árvore que tem um homem árvore. Então ela, mais que ela vem atrás e faz assim na folha, com medo que o homem árvore possa bater nela. Hoje eu penso, meu pai era corajoso, que eu nunca tinha coragem de fazer com filho isso, não, com 6 anos. Mas Deus me guardou, eu nunca vi a tal da onça. Uma vez ele encurralou lá, uma jogatirica. Aí chegou um cara lá com a espingarda e matou. Ele não deixou ela descer da árvore lá com um pedaço de pau na mão. Tem que ser grande, por isso que fala, não se cutuca a onça com vara curta, que ela pula em você. Então é 3 metros que eu andava com aquele rabo aqui, ó. Estou seguindo. Misericórdia. Mas esse hino foi feito por um indiano em 1800 e pouco. Ele se converteu e o chefe da tribo lá era mais ou menos assim, e foi contra ele, julgaram, mataram ele, inclusive, que ele não voltou atrás. Depois esse chefe, com tanto remorso, que se converteu e o evangelho entrou lá. Isso é um negócio sério, mas ele perdeu a vida. E perdeu aqui, mas para a eternidade ele tem o seu lugar lá no céu. E o que importa é que a gente seja de Deus sempre. Olha que palavra bonita eu tenho para dar para você já no início hoje. Essa semana vai ser muito linda. Eu quero depois falar sobre Deus exaltando você, que já oramos, senti que esse será o tema. Mas aqui diz assim, Romanos 10, versículo 8. Começa desse jeito. Mas que diz? O que está escrito? O que Deus está falando? Ele está falando o seguinte: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra que pregamos. Vamos estudar isso aqui. O que Deus está revelando? Que a palavra do Evangelho, quando a gente prega, ela fica junto de todo mundo que a ouve. E você pode ter 1 milhão de pessoas ou muito mais do que isso. Você prega a palavra que Deus dá, o pastor tem que buscar Deus, ele tem que estar em comunhão com Ele para poder fluir da boca dele o recado. Você não tem que ouvir tudo que eu falo, você tem que ouvir aquilo que dentro da Bíblia eu estou pregando. Deus fez você gostar daquilo, se alegrou, fez seu coração se alegrar. Aquilo ali é a resposta dele para você, de algum problema que você está tendo ou que vai ter. Então já está, até antecipadamente, está dando a palavra para você. Você naquela palavra, você crê, porque ela vai ser a sua ligação com o Pai. Deus ainda não pode entrar em contato com a humanidade. Por quê? Porque Ele é um fogo consumidor. É santidade da santidade da santidade. Por isso lá na cruz Ele abandonou Jesus, porque Jesus recebeu o nosso pecado e tornou-se pecado. Vai chegar o dia, quando a gente for para o céu, você sabe que a humanidade toda tem 2 destinos, um ou outro. A pessoa que não aceita Jesus, não é porque ela é má, que ela vai para o sofrimento eterno, é porque Adão nos desligou de Deus. Então todos nós nascemos caminhando para o lago de fogo e enxofre. Aí ouvimos o Evangelho e Deus dá o testemunho para você. Você sabe que aquilo é verdade. Uns não querem porque gostam da bagunça, outros gostam de coisas erradas que fazem, como corrupção, outras coisas, e esperam que Deus vai fechar o olho na hora. Deus é meio ceguinho, né? Míope, né? Pode passar. Não, o negócio é sério, presta atenção. Você então vai ouvir a palavra, ela vai ficar junto de você, nunca vai lhe abandonar. De vez em quando você lembra daquilo, está lembrando, você não quer. Aí você morre sem ter acertado com Deus, porque você foi desligado, como toda a humanidade foi em Adão. Nós descendemos dele, já nascemos dele ligado.
temos tudo que ele tem. Um dia disso eu estava lendo que na ciência descobriram que todas as pessoas, principalmente as mulheres, vêm de uma só mulher, que é Eva. Todos nós viemos de lá, porque o que uma tem, a outra tem, a outra tem, a outra tem. Então foram voltando, é exatamente aquilo, provando que Adão e Eva foi o casal cabeça de tudo. Aí a pessoa nasce ligada. Quando Jesus veio fazer o quê? Pagar o preço daquele pecado de Adão. E ele pagou, ele foi, a Bíblia chama de segundo Adão. Pagou. Hoje não tem, ninguém tem mais nada que sofrer e ficar desligado de Deus. Mas se quiser, porque se não quiser, tem um livre-arbítrio, eu não quero, eu quero ir pular aqui o fogo, coitado. Daqui a trilhões de anos ele está naquele abismo sem fundo, no meio de tormento, que ali o diabo vai ser atormentado, os demônios vão ser atormentados de noite. Você imagina que situação? Você não consegue dormir hoje se o vizinho põe uma música alta às 3 da madrugada. Você fica até chateado, liga até para a polícia. Eu quero dormir, eu preciso. Imagina aquele tormento 24 horas por dia ali. Nem misericórdia, não quero saber disso não. Eu quero saber que se eu aceitei Jesus e eu persevero nesse aceitar, eu vou para o andar de cima, que é o paraíso de Deus, onde eu vou ser abençoado. Essa palavra, ela está junto de você. No dia do juízo, ela não vai embora. Você não adianta mandar embora que ela fica. E de vez em quando ela toca no seu coração. Eu vou buscar Deus, mas não busca. Decida buscar, porque se você morrer sem Ele, não tem mais jeito, não tem arrependimento depois da morte. Fechou os olhos que o coração parou de bater, é o estado que você está espiritual que vai continuar para sempre, condenado ou absolvido. Aceitando Jesus, ser absolvido, inocentado, é como se você nunca tivesse feito outras coisas erradas, porque aquele é a raiz de tudo. Tirou a raiz, as consequências ali saem na hora. É só falar: Deus me perdoa completamente. Perdoou, aí a sua vida é zerada e você começa uma vida com Deus e vai ser abençoado. Então diz aqui, semana vai ser boa, hein, pessoal? Mas que diz, quem que está dizendo? Deus está dizendo: a palavra está junto de ti. Ouviu-la uma vez, ela não abandona você. Você deu testemunho para uma pessoa que não quis nem ouvir, mas você deu. Ele entendeu na hora, porque a palavra é a verdade, ela fala em tudo quanto é coração. Não, mas eu sou desse partido político, eu sou dessa religião, eu sou assim, eu sou desse jeito. Problema seu, você podia ter nascido na hora. Ela está ali falando. E no dia que você for julgado, ela vai estar do lado seu ali. A palavra que Deus deu, ela vai estar ali para poder provar que você que não quis, então queira, tão fácil. Meu irmãozinho, com Jesus você vai ter uma vida reta, uma vida que todo mundo vai dizer: esse é direito, essa é direita. É o que nós temos de ser. Mas no passado eu fui muito perdido, porque você se deixou levar por causa do pecado de Adão, que te separou de Deus. Deus é a purificação que nós precisamos. Você aceitou Jesus, Ele entra na sua vida e você vai descobrir muito mais coisas que você não descobriu, porque você não deu o passo inicial. A palavra está junto de ti, na tua boca, é só pronunciá-la. E no teu coração, coração é espírito, já veio e colou no seu espírito. Onde você for, ela não descola, ela está ali. Mas ela, por que não me protege? Porque você não quer. Aquela palavra é o início de uma vida de sucesso, de prosperidade, de felicidade. É uma vida que vai dar muito prazer a toda a sua família. Esta é a palavra da fé que pregamos. Não tem outra, só tem essa. E quando nós pregamos, aí a gente diz assim: é um cidadão aí na televisão, ele prega o evangelho da prosperidade. Eu falei: é verdade? Eu vou pregar o evangelho da miséria? Você está louco? Eu vou pregar o evangelho da prostituição? Você está louco? Mas tem gente que prega. Diz que não tem problema, tem, vai dar conta a Deus, é problema dele ou dela. Eu estou falando o que diz a Bíblia. Eu não sou autor da Bíblia, ninguém é o Espírito Santo através daqueles 40 pessoas, foi mais ou menos 40 que escreveram, e tem uns ali que não tem certeza. Hebreus eu acho que é o Paulo, finalzinho de Hebreus você vai dizer: é Paulo que escreveu. Mas se os grandes dizem que não sabem, também não sei, não sou eu agora que não tenho esse conhecimento teológico para afirmar, não vou pegar o caminho errado, mas dentro do meu coração acho que é Paulo. Depois você lê os últimos versículos de Hebreus, você vai chegar e dizer: esse é Paulo, está falando claro aqui, mas os grandes não acertaram ainda, então é o Espírito Santo, mas de todos,
o Espírito Santo é o autor verdadeiro. A palavra da fé que pregamos, a palavra da fé, ela traz a cura para você, ela traz a felicidade. Às vezes a pessoa está na igreja, mas está uma cara emburrada, não tem alegria, condena todo mundo. Essa pessoa ainda não é completamente de Deus. 10 virgens, 5 tinha o azeite e 5 não tinha. Todas elas, a luz estava acesa, mas elas adormeceram com a luz acesa. A luz está acesa, mas tem pessoa que não está completamente adormecida. Entende mais um pouco e tal? O negócio é viver na luz mesmo, porque as trevas, quando vem, ninguém pode trabalhar, ninguém vai ter resposta à oração, ninguém vai ser feliz, mas com Jesus nós seremos. Davi, cadê você? Vem cá. Davi é o nosso amigo aqui. Tudo bem? Tudo bem, Pai missionário. Que palavra, que Deus continue inspirando o Senhor para a palavra estar sempre perto de nós. E hoje vamos cantar o quê? O templo do Senhor. Tá nós bom. Somos o templo do Senhor. Você é templo de Deus, pessoal? Amém. Meu irmão, se ela está no teu coração, ela está morando no local. É só você procurar mais que você vai ser uma bênção. Põe no coração, não compita com ninguém. Ah, não, aquela pessoa eu vou fazer. Não vai competir com ninguém, não. Faça aquilo que Deus está falando, que você vai ter a sua sorte com Jesus. Amém? Você está com um problema impossível, você está no local certo. Faça uma campanha de 7 semanas sem faltar um dia. Quer dizer, um dia na semana, né? Você vem e faz aquela oração, você se prepara a semana toda e pede a Deus, Deus, dá ao missionário, ou ao pastor Jaime que estiver aqui, ou qualquer outro pastor que estiver, aquela inspiração para trazer o recado para mim, e aí você vai ser abençoado. Deixa eu ver aqui que nós temos quantos idiomas hoje. Então nós estamos traduzindo esse nosso culto agora para 21 idiomas, desde o inglês, espanhol, romeno, árabe, francês, urdu do Paquistão, japonês, coreano, italiano, armênio, cremer, russo, hindi, que é a língua da Índia, nepalês, é lá do Nepal, alemão, do Haiti. O pessoal do Haiti, o rapaz que traduz é um de vocês, que não sabia por que ele veio estudar engenharia aqui no Brasil, para poder filmar com a gente na fé, está traduzindo, e olha, é um bom cidadão. E ele disse para mim que está um sucesso tremendo. Missionário, o pessoal está pegando de todo jeito. Então avisa para todo mundo aí como é que eles assistem, que vai ser bênção. Também estamos falando na língua Marathi, que é de Maharashtra, lá na Índia, que é São Paulo da Índia, que São Paulo é para o Brasil aqui, esse Maharashtra é para a Índia. E indonésio, húngaro, norueguês e grego. E o pessoal da Noruega está querendo que eu vá lá em setembro. Então vamos lá pregar o evangelho, falar de Jesus. E que mais, missionário? Nós vamos agora ver o que aconteceu em Belo Horizonte, que eu tive agora domingo passado lá e foi muito abençoado. Coloca para nós um pedacinho só para as pessoas. Ei, tudo bem? Não tá não, irmão. Ele é reservado assim mesmo. Mas aí, o seu Júlio, a sua na hora balançou. Aí o Antônio pegou, ele estava no fundo da piscina. Quando ele me entregou, o Antônio, me entregou o José colocava água para a boca, para o ouvido, a barriguinha dele estava grande, os lábios já todo roxo, e eu pegava ele, punha ele assim no braço, ele tombava para um lado e outro, aí a família entrou em desespero, mas Deus me sustentou, Deus me manteve firme, e eu não aceitava. A minha esposa me perguntava assim, bem, ele morreu, ele está morto, e eu não respondia, porque o Senhor não permitiu que eu aceitasse essa derrota, e nós não aceitamos, e oramos e determinamos a vida. E falei com a minha filha, ô pai, ele morreu? Eu falei, não, porque na nossa casa nós não perdemos batalha, porque o Senhor Jesus é que luta por nós. Essa é a fé, pessoal. A mãe do você tá bonita, hein, rapaz? Tô gostando de você. O que você falou para Deus na hora que você não aceitava, não sei? Eu não estava preparada para viver o luto.
mas que eu queria viver a vontade dele. E que a minha vontade era que tivesse vida, mas que eu estava preparado para viver o que ele tinha preparado. E lá no hospital, ele falou comigo num corredor que só estava eu. Ele falou: aquieta o teu coração, o Deus que começou a boa obra vai terminar. E eu tomei posse daquela palavra naquela hora. Que bonito! Amém. Aqui não é a igreja da doença, não, aqui é a igreja da saúde. Aqui é a igreja das portas abertas, não porta fechada. Não da morte. E a mãe do José agora diz: é igreja de quê? Da vida e não da morte. Da vida e não da morte. Acabou. Deus abençoe. Obrigado por ter vindo. E como somos uma igreja vencedora, todos dão a volta da vitória, se assentam para ouvir a palavra e depois participam do banquete do Pai com a restauração da coluna. Você está com essa bengala por quê, amigo? Conta aí. Eu tomei um tombo na escada. Quanto tempo? E bateu um mês, 15 dias mais ou menos. Aí tá ruim. Eu já tinha problema de artrose e batia. Aí é bom que eu mandar tudo embora hoje. Esse aqui já tá pronto para andar. Põe a sua bengala aqui em cima aqui. Põe ela aqui. O senhor que levou o tom, vai andando aqui agora em nome de Jesus. Vem andando. Abre o caminho aqui para ele passar. Chega para cá, não chega um pouquinho para trás aí. Vai andando, vai andando. Olha, já tá sem a bengala. Vai andando. Vai até lá, vai até lá. Isso. Agora volta. Mas volta dando uma corridinha. Oh, glória a Deus, que bonito. Isso, depois você vai pegar a sua bengala. Com a dona Ângela, não foi diferente. Qual o seu nome? Ângela. Ângela. E o que você está sofrendo, Ângela? O obstáculo desde setembro do ano passado que eu estou com essa dor. Da perna? De lado da perna, da coluna. É isso mesmo, desceu para lá. Só crê que Jesus vai curar a senhora hoje? Sim, senhor. Eu quero ver a senhora passeando aqui hoje, hein? Não, agora não, depois. Agora a senhora não pode ainda não. Ainda vai ter oração. Fica perto dela. Você é o que dela? É o esposo. É o esposo? Só gosta... Minha velhinha. Ele tá meio velhinho também. A senhora pode começar a andar com ele para fazer exercício aqui. Vai andando, vai andando. Ele vai tirar uma mão da senhora, vai andando. Mas precisa, ele segura a senhora. Oh. Aí já está até levantando a mão, agradecendo a Deus, pessoal. A alegria do marido aí, pessoal. Oh, glória a Deus. Dá a volta, não falei que ele ia andar, pessoal. E agora? Melhorou bastante. Mas Deus vai fazer mais. Hoje é o dia da sua cura. Vai sozinho agora que ele vai atrás. Ele não vai agarrar só não. Mas agarrar deixa ele lá em casa. Aqui não. Vai andando mais rápido. Isso. Aí, pessoal. Olha só, pessoal. Levanta o corpo. Agora dá uma corridinha. Pessoal. Você precisa ver na volta da vitória ali. Ele chegava a agarrá-la assim para dar a volta da vitória. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta na vitória. Olha assim, olha, ó. Vai. Como é que melhorou, pessoal? Isso, vai. Não recua, não. Vai firme. Deus está com a senhora agora. Isso, olha só. E a dona Ângela continuou curada. Até de travesseiro ela precisava para apoiar a coluna. Mas Jesus iniciou a boa obra na vida dela e muitos que estiveram naquela reunião. Irmãos, eu fiquei emocionado quando eu estava cantando o Mal da Vitória. Não, depois você aplaude Jesus, deixa eu contar para você. Ela bem magrinha, ele segurou os braços dela e fazia com ela assim. Eu olhando aqui para Jesus, só vai curar essa mulher hoje, e curou. Irmãos, ele é o Pai mesmo nosso. Ele nos criou do pó da terra e morreu na cruz por nós e quer hoje nos abençoar. Comece hoje a sua recuperação. Primeiro é interior, para você poder se acertar com Deus e depois determinar o que você quiser. Porque João 14:13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. O pedir aí é o verbo aiteo no grego, significa determinar, tomar posse, exigir a saída do mal. Então você vai
aprendendo, e você vai ser uma verdadeira bênção em nome de Jesus. Tem um livro que eu quero indicar para você, que eu escrevi há muito tempo. Esse livro é Como Tomar Posse da Bênção. Eu resumi, esse livro vai fazer agora, dia 2 de dezembro, 25, ele foi em 85, 40 anos de idade, já está um cidadão de respeito aí, tá vendo? 40 anos que eu escrevi esse livro, Como Tomar Posse da Bênção. Se você não pode adquiri-lo, o Shopping do Povo é do outro lado aqui da avenida, dali está a dona Eliana. Isso não deve custar mais do que 20 e poucos reais. Isso. Agora, se você não pode, pergunta a alguém que você conhece, você tem um tomar posse? Tem, me empresta. Leia ele que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Pode ter certeza que Deus vai fazer de você uma verdadeira bênção. Agora nós vamos a um versículo que eu tinha já marcado aqui para falar com você. Salmo 37, escrito pelo rei Davi. O versículo é o 34, que vai começar hoje um estudo importante para você. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Duas condições. E te exaltará para herdares a terra. Que terra? Israel herdou a terra da promessa física, que é onde eles estão hoje. Inclusive, oremos por ele e pelo Irã, que o negócio está sério lá e às vezes os inocentes é que pagam a conta, para que Deus possa dar a solução verdadeira. Então, espera no Senhor. Você tem que esperar nele. O que é esperar em Deus? Naquela promessa que ele abriu para você. Primeira vez que você ouviu o Evangelho, já teve uma palavra que lhe agradou. É o início. Através daquela palavra, você vai conhecer toda a doutrina de tomar posse da bênção, de você ser curado, abençoado, e Deus vai lhe dar essa bênção. E diz aqui que você tem que guardar o seu caminho. A partir de então, você fica observando. Se tem uma coisa errada que você pensa, fala ou deseja, Deus vai convencer você que aquilo não presta. Aí você vai guardar o seu caminho, quer dizer, vai tirar aquilo do seu caminho. Não, se Deus falou comigo, eu não quero mais. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. E o que vai acontecer? E te exaltará, vai promover você vai ser o importante na sua vida, porque hoje muitas vezes não é o pensamento de um filósofo, do professor, de outra pessoa que norteia você. Mas o que tem a nortear você é a palavra que Deus dá para você. Aqui você cresce, Ele vai exaltar você se você esperar nele, naquela palavra e guardar o seu caminho. Para que Ele vai te exaltar? Para você herdar a terra, o entendimento que Jesus veio dar. A terra física, Moisés trouxe eles e Josué colocou ele lá dentro. Mas a terra espiritual, o entendimento, é Deus que vai lhe dar. E você vai se fortalecer, você vai entender o que Ele tem para você. Aí diz assim, tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Que ímpios é esse? Aqueles pensamentos sujos, malignos que você tem, raiva de alguém. Eu sou a pessoa assim mesmo, eu não gosto desse tipo de pessoa. Faz isso não, isso é coisa do demônio. Todo mundo é uma bênção, não importa nada na pessoa, até o criminoso é uma bênção. Desde que tiremos o demônio do crime dele, ele vai ficar desesperado. Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu consegui chegar a esse ponto? E Deus vai dar para ele a salvação, como está dando para você também. Essa semana vai ser boa. Vamos agora ver a novela da vida real. Maestro, por favor. Eu fui uma pessoa muito problemática, né? Com vícios, bebidas, dependente de droga, tive muitos problemas, né? Eu no meio das rodas de amigo, eu estava contente, mas quando eu ia para casa, eu ficava deprimido, eu chorava, tive emprego bom, só que perdi, né? Ele chegava muito embriagado, sempre embriagado, e às vezes tarde dentro de casa, eu ficava muito preocupada com ele. Eu desconfiava, mas não tinha certeza que ele usava droga. Minha irmã sempre foi da Igreja Internacional da Graça, e ela sempre orava por mim. E comecei a orar, a buscar muito pela vida dele, a campanha da família, eu não faltava uma. E eu nunca dava crédito para que ela falava, né? Mas minha vida estava sempre piorando. A palavra que eu mais me apeguei
nesse período, né, que Deus fala, determinando tu algum negócio, ficar-te firme, que a luz do Senhor brilhará em teus caminhos. Eu falava, Deus, a luz vai brilhar no caminho do meu irmão. E teve um dia que eu cheguei da balada, estava muito prejudicado, eu falei para ela, que horário que vai ter culto hoje? Eu vou ir para a igreja. Fui para a igreja naquele dia. Foi na fase de 2007 para 2008. Adriano não conseguiu se firmar na igreja e voltou para o mundo. Foi pior. As contendas dentro de casa era constante. E nunca tinha uma solução. Mas eu nunca desanimei. Falava, Deus, a luz vai brilhar. Chegou o ponto de eu me olhar no espelho e eu não ver meu rosto. Eu ver a forma de uma caveira. Ele saiu, eu dobrei meu joelho e falei assim, Senhor, eu não sei mais como orar por ele. Eu não sei mais. Daí Jesus falou assim pra mim, patrocina ele. Patrocina ele que um dia ele vai ser o patrocinador. Daí eu fui para a igreja, cheguei lá, a primeira coisa que eu cheguei na igreja, já peguei o canhotinho do patrocínio, eu mesmo já escrevi ele. Falei, Senhor, tá aqui. Eu estou obedecendo o que o Senhor colocou no meu coração. E eu zombava dela, falava, isso é loucura sua. Ela falou, não, Deus, eu tô plantando e eu vou colher. 2019, comecei a ver, dia após dia, o trabalhar de Deus. Primeiro ele se libertou do cigarro, ele se libertou das drogas. Por último foi o álcool. Passou todo esse tempo, né? E eu patrocinando, e eu firme, irmã. Adriano passou a se aproximar verdadeiramente do Evangelho, até que em 2021 ele decidiu seguir a Jesus de todo o coração. Aí eu fui num culto na igreja do Presidente Dutra, em Guarulhos, na Graça. Terminou o culto, o pastor falou, não vai embora, eu preciso conversar com você. Aí eu chorei muito. Ele falou, não sai da presença de Jesus, irmão. Deus tem uma obra muito grande na sua vida. E de lá pra cá eu não saí, tô firme até hoje. Né, ele voltou para a casa do Senhor, se afirmou na casa de Deus. Valeu a pena, tanto choro, tanta subida de monte, sabe? Tanta vigília, valeu a pena. Sempre quando eu chego do trabalho, eu tomo meu banho, pego a palavra de Deus, medito, faço curso fé do missionário. No dia que tem culto, eu venho pro culto, sempre estou buscando a presença de Deus. Começou a ter alegria, aquela alegria verdadeira. Casou, arrumou uma moça da Igreja da Graça. Tem uma família abençoada, tem minha esposa e nós somos muito felizes. Ele é fiel ao Senhor em todas as áreas. Começou a prosperar, daí já começou a andar mais bonito. Eu tenho um serviço fixo e trabalho com entregas avulsas à parte, né? Para Deus, nada é impossível. Sou grato a Deus, né? Patrocino a obra de Deus, sou fiel dizimista, como minha irmã fez por mim, eu faço pelos outros agora. Esse é o caminho. Sem Jesus não dá. O pessoal obedeceu e fiquei firme. E a luz brilhou. A luz brilhou mesmo, tirou toda a escuridão, tirou todas as trevas que tinha. As trevas não teve poder na vida dele. Queridos, a coisa é séria. Ela vai ser recompensada pelo que fez por ele e ele vai ser a bênção por toda a eternidade. Uma vida não pode ser perdida. Quantos na sua casa ainda nem querem saber de Jesus? Invista, começa a orar, buscar Deus. O que é que eu faço, Jesus? Me põe as palavras certas. O dia que ele for na igreja, usa o pastor para falar uma palavrinha, basta uma só. A pessoa se desperta e ela foi e conseguiu a libertação. Se você sente a chamada para ser patrocinador, nós estamos precisando de você. Se não sente, não estou falando com você. Aqui faz só aquilo que a pessoa sente de Deus e crê. Se você não crê, o que é que eu posso fazer? Vou orar para você ouvir outras vezes e entender. Eu vou pedir para dar essa inscrição para você agora. Aqui você coloca os seus dados e vai devolver a pessoa. E aqui no obreiro, e aqui nas costas você coloca o seu pedido de oração, para que nós possamos orar por você. Aqui você vai repetir o pedido de oração, tá? As contas do banco aqui é a oração do Excelso Deus, e você então repete o mesmo pedido, para quando você lembrar, você vai lá, eu pedi isso, é isso aqui que é a minha, você vai pedir de acordo com aquilo que você sente de Deus, e você vê que ela fez o que Deus falou e Deus deu a vitória. E se não fizesse, talvez nem vivo estivesse, que ele estava afundado nas drogas, e droga, uma hora dessa, a pessoa sai drogada pela rua e acontece uma coisa qualquer. Mas Jesus livra, porque quando se pede, ele já começa a abençoar.
Então vai fazendo isso em nome de Jesus. E você que está em casa, como é que eu faço para ajudar? Eu vou responder perguntas. Ô maestro, a primeira pergunta, por favor. Missionário, o que significa fazer um devocional? Devocional vem de devoção. A pessoa vai fazer uma oração muito gostosa. Aí uma pessoa resolveu escrever as mensagens diárias e fala, isso é o devocional diário. Você lê a mensagem, se inspira. Eu, por exemplo, a cada 3 meses eu lanço um livro novo de mensagens para cada dia da estação. Uns faz um livro que é para o ano todo. O nosso, eu não sei se eu tenho aqui, tenho. Esse aqui eu coloquei assim com capa dura, alcochoada, porque a pessoa gosta de colocar na estante. Aqui um dia ela vai ter mensagem que não é brincadeira. Essa aqui é do inverno, que vai começar por esses dias agora. O primeiro dia do inverno começa, deixa eu ver aqui agora. Enquanto tiver inverno, você tem no dia 20 de junho. E a mensagem, aqui está, o título dela não colocaram. Vou dar um puxão de orelha aqui, pessoal. Fiquei confuso, mas colocou lá de cá, a mensagem começa aqui. Aqui eles puseram uma flor aqui de inverno, cheia de gelo em cima. E vai até o dia 19 de setembro. Vamos ver se eu estou bem? 19 de setembro, que dia 20 começa a primavera. Não, até dia 20. A primavera começa dia 21 de setembro, graças a Deus. Então, esse aqui é um devocional para os 3 meses. E eu faço a minha oração ali. Vamos agora à segunda pergunta. Missionário, quando pecamos em pensamento contra alguém, devemos pedir perdão à pessoa ou a Deus? Não, pedir a Deus, porque a pessoa nem sabe. Jesus diz que quando um homem atenta numa mulher com desejo maligno, ele adulterou. Ele vai diante de Deus e confessa. Mas já pensou, se ele ainda está em processo de libertação, todo que passa na rua, nossa, e outras coisas que eles falam que eu não vou falar, quer dizer, e chega para a mulher toda e diz, eu não quero ficar mais com você, não, você é um prostituído, mas está em libertação, mas isso é tentação. Quando você aceita e vai e faz, aí já é o contrário, já é um adultério, você tem que confessar a Deus e confessar porque é a sua metade, mas ora para ficar tudo direitinho ou vice-versa, ela que caiu e faz, e Deus aí vai dar a bênção em nome do Senhor Jesus. Vamos agora abrir o coração, maestro. Missionário, o meu corpo está muito debilitado. Sinto fortes dores na coluna, nas pernas e nos joelhos. Os incômodos que surgem quando faço qualquer menção de movimento têm me desestabilizado demais e penso já não ser capaz de realizar minhas tarefas diárias. Admito estar com as forças drenadas, mas quero dar fim a esse sofrimento. Quero elevar minha fé em Cristo e alcançar a recuperação plena. Como devo prosseguir? Eu acho que o seu erro aí é muito simples de ser feito. Você quer, você crê, mas você também crê que você talvez não possa. Não tem que dar nenhuma chance para o diabo. Você está dando força para ele ficar lhe tentando. Entra diante de Deus, confessa tudo que você tem que confessar para Deus, peça o perdão e diz, Deus, a partir de agora eu vou mudar. E quando vier, eu não quero nem saber de você, eu não vou pensar isso, não vou fazer isso, eu vou ser uma vencedora. Aí você vai ser vencedor, você vai chegar diante de Deus, vai assumir e não aceita mais. Quando você pensa uma coisa negativa, você está se envolvendo do negativismo. Daqui um pouquinho você está igual uma camisa de força, você não faz mais nada a não ser pensar, não adianta, porque eu já orei, já fiz isso, não orou coisa nenhuma, você pensou que orou. A oração Deus só aceita quando ela é de fé. Essa oração resolve o problema. E como é que eu consigo essa fé? Ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Aí não vai ter problema que você não vai conseguir vencer e vai vencer em nome de Jesus. Vamos agora a um testemunho da nossa TV que eu já quero começar a oração. Colocamos a nossa TV em outubro de 2016 e que a gente passou por uma dificuldade conjugal e aí a gente precisava mais de Deus na nossa vida, né? E foi aí que a gente começou a se fortalecer mais. Ele que estava indo mais na igreja e eu ainda não era convertida na época.
Ele começou a ir na igreja e foi buscando pelo nosso casamento, e aí ele que colocou. Foi trazendo a paz no meu coração e foi mostrando que eu precisava de Deus, não precisava das coisas do mundo, né? Em fevereiro de 2018, a gente começou a vir na igreja aqui em Sorocaba. E aí logo em seguida, eu já me batizei. Foi muito importante, porque tendo a nossa TV em casa, pra mim foi uma sementinha. Aí a sementinha foi crescendo e foi florescendo com o tempo. A nossa TV vai ser uma semente também na sua família, não só para uma pessoa, mas para o marido e a mulher e para os filhos. O que é a nossa TV? É um sistema de televisão que nós tivemos coragem, colocamos no ar, já está aí com seus 20 anos, não lembro quando foi que colocou, 17, por aí. Eu sei que a nossa TV tem levado famílias inteiras à libertação, são milhares de lares. Pega esse papel aqui da nossa TV e é de graça. Se você não gostar, você descarta. Querendo, você liga para nós, 0800 201 4000. Ela tem 11 canais evangélicos, você nunca viu coisa igual. O canal da Bíblia, só ele já bastaria para dizer que temos a nossa TV, porque você vai ver a Bíblia do início ao final sendo lida. Então, um tempinho livre, liga a televisão, ela está sendo lida e lida sem explicação, mas bem calmo, só você e Deus ali entendendo. Ou você pega o papel e faz isso igual eu fiz aqui agora, destaca, põe seu primeiro nome, seu telefone, melhor hora, que vamos ligar para você para dar toda a informação em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vou estar com vocês. Na terça-feira, 17, eu vou estar em Quito, no Equador, Hotel Dan Carlton, Quito. E no dia 18, em Guayaquil, também, Equador, no Unipark Hotel. Tudo 18 horas. Dia 19, que é o Corpus Christi, eu vou estar 18 horas em Lima, Peru, na César Canevar 250. E no dia seguinte, em Buenos Aires, dia 20, mais 2 da tarde, na Lavagem 869, no microcentro de Buenos Aires, vai ser festa. Vamos orar. Estou falando demais agora, vamos falar com Deus agora. Vamos abrir o coração agora, pessoal. Deus está pertinho de você agora. Feche os olhos, Pai. Eu e o pastor Jaime começamos a orar agora para o Senhor operar. Nós vamos usar a autoridade que Jesus nos deu de falar no nome dele contra uma doença, contra uma perturbação, contra um sofrimento, e esse mal cair por terra agora. Eu agora, Pai, diante de ti, eu amarro todo o mal que está nessa vida, espírito da doença, da enfermidade, da perturbação. Você vai sair, você vai abandonar essa pessoa, não vai ficar. Isso é uma ordem, desapareça agora. Estamos ordenando. Eu e o pastor Jaime, chega conosco agora na presença de Deus e diga assim: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai todo mal. Na autoridade deste nome, vai embora todo mal, do alto da cabeça, plano dos pés. Vem comigo, levante a sua voz contra o mal, dizendo: saia. A palavra está junto de ti, ela está na tua boca, no teu coração. É a palavra da fé que pregamos, é a palavra da fé que você recebeu. Essa palavra está junto de ti agora e exige, ordene que o mal vá embora. Seja o câncer que apareceu, a metástase do câncer que surgiu, eu digo: saia câncer, retroceda. Nós amaldiçoamos esse carcinoma, esse endocarcinoma, seja o linfoma, seja o melanoma, o câncer que for. Vem comigo que o nome de Jesus tem poder. Neste nome nós exigimos, nós ordenamos que o mal vai embora agora. Vai embora essa dor de cabeça, essa enxaqueca, essa cefaleia, da pressão alta, essa dor na nuca. Sai agora a dor da sinusite, a dor frontal, vai embora. E eu falo agora a favor daquela moça que está com uma crise de asma, que pegou uma friagem tão forte, que pegou uma água muito gelada. Eu digo: ó, crise de asma, nós amaldiçoamos esta asma, saia. Nós mandamos, nós exigimos isso agora. O trabalho que foi feito, a obra de bruxaria, a obra de magia negra, é um peso no corpo, é uma perturbação na mente, um conflito nos pensamentos. Fora, 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 em nome de